produto ao grupo de baixo utiliza é uma doação do vizinho. Até quando ele vai doar, ninguém sabe, mas tem claro que ele não tem. Também foi recente, até pouco tempo, a água é carregada na cabeça, a merenda na cabeça, na casa da merendeira. Como é que o pessoal só vai dar conta disso tudo? E fogão a lenha, né? Porque até o botijão, para a gente comprar para esse modelo, tem que fazer vários processos para a gente conseguir comprar esse botijão para a escola não ficar sem fazer merenda. Então, assim, é tudo muito difícil, né? E a gente que está e fala assim, eu não quero mais, mas depois eu falo assim, não, eu tenho que fazer essa luta. E aí a gente continua. E aí eu me contando bem isso na minha dissertação, né? Que eu faço mesmo tudo com os coqueiros, porque tudo com uma palmeira cheia de espinho. O coqueiro é uma palmeira, né? Que está, que a gente conhece, não parece tanto risco assim. Aí quando eu falo na dissertação de tudo com os coqueiros, eu quero falar dos riscos e as coisas boas que vêm acontecer até chegar hoje. E aí eu conto minha vida um pouquinho, né? Eu sempre vivi lá, eu morava ali no mapa agora para perceber, eu morava em Água de Olivença, aí casei e ficava lá no Cuico do Meio, né? Aí eu entrei um pouquinho. Entrou um pouquinho. Mata dentro ali. Agora eu moro na Cuico do Meio até hoje, tenho 16 anos de casada, eu moro ali. Uma Cuico de cima e aí tem a Serra Serrote, Sapucaíra. Para vocês verem a distância entre os três colégios. Um colégio está em Sapucaíra, o outro em Serra do Padeiro, tá vendo? E o outro é Cuico de Baixo, está na ponta. Então eles são distantes. Eu conheço aquelas as colégios azuis, né? Isso. A Cuico de Baixo é bem cá embaixo, a Cuico de Baixo é mais divisa com Una. É a comunidade limítrofe de Una. São aqueles pontinhos azul? Tem a Cuico de Baixo. Cuico de Baixo. Embaixo aqui, ó. Essa Serra do Padeiro, que ela marcou, depois vocês estão falando da Cuico de Baixo. Nós estamos aí na Cuico de Baixo, nossa escola é aí. E tem uma em Sapucaíra, Sapucaíra, tem a outra. que é o estadual, Colégio Tupinambá, de Olivença, que é outro que eu fui. Isso, e Serra do Padeiro está na ponta, tá vendo como eles são distantes? São bem distantes. O que é aquela perto do Serrote? Tem um ponto azul ali. Não, isso é a demarcação de terra. Demarcação. Tá. Então, o Cuico de Baixo era o núcleo da Sapucaíra. Os alunos da Cuico de Baixo iam de ônibus, esse trajeto todo aí, até a comunidade Sapucaíra. Então dava mais quando chove. Eu já peguei essa estrada, ela é de chão batido, né? Isso, quando chove fica trafegado. E aí já areia também. Esse problema, quando chove é lama, quando faz o sol é areia. E tem que ficar assim de manutenção, né? Tinha que ser nada. E os alunos iam da Cuico de Baixo, fazer esse percurso aí todo, pela pista, até entrar lá em Olivença e ir para a escola Sapucaíra. Isso aí dá em torno de 8 mais 16, 24, né? 24 quilômetros. Eles faziam todo dia e voltar 48. Então, bem grande, percurso grande, estrada, ó, tá com legião na Toyota, os carros. Chegava e ficava tudo quebrado, né? E aí? As pessoas têm que comprar mercadoria, você vai gastar A estrada tem que estar dentro do passar só Toyota, tem que ser em cima do carro. Tudo lá dentro do carro. E aí, por isso que o núcleo de Cuico de Baixo se desvinculou. Ele agora é colégio, aí ele atende a comunidade a Cuico do Meio 2 e a Cuico de Baixo, que está um pouquinho ali acima da comunidade a Cuico de Baixo, que está no mapa, que não aparecia ainda. São 4 quilômetros pelo menos da sede. Então, aí o Serra do Padeiro tem a Serra, a escola só da sede, e a Sapucaíra ela pega a Serra do Serrote, a Cuico de Cima, a Serra das Trentes, Santana, Água de Olivença, Gravatar, pega essas comunidades aí todas. Então, pense aí a dificuldade também de um gestor. Lá na escola de grande porte, tem um diretor e tem 2 vice. Mesmo assim, não dou conta. Porque se eles forem visitar, por exemplo, o núcleo, é o dia todo já, né? Porque só ir de volta. Só ir de volta, meu Deus. Todo esse território marcado em verde, eu estou vendo ali, mapa temático das comunidades todas. Isso. E totaliza quantas pessoas indígenas nessa área que está aí? Você tem essa cidade mais ou menos? Em média, 6 mil. Em média, 6 mil pessoas. E essa verde é a área reconhecida pela FUNAG. Reconhecida, mas ainda não demarcada. Não, ainda tem o GT que está fazendo trabalho nas fazendas. O GT está fazendo essa pesquisa justamente nesse levantamento do que existe dentro das fazendas, dentro do território indígena de Tupinambá de Olivença. Eles estão já em fase
média para o final já desse levantamento, e eu acredito que até meados de 2017 eles terminam, porque é visitando de fazenda em fazenda, de área em área, para poder apresentar ao Ministério da Justiça esse levantamento. Vocês falaram também, bom, primeiro que a gente vê que a escola nasce de dentro da própria comunidade, né? Então ela tem os valores identitários também vindos de dentro, e que a comunidade participa da escola. Eu queria saber como é que são as vivências dentro da escola e em que situações as anciãs, os anciãos vão até a escola e o que eles conversam, o que falam e mais ou menos que histórias são contadas. Então, o conteúdo que nós estamos na escola, ele acontece já. Tem uma matriz curricular da Bahia, do estado da Bahia, que já contempla o Tupi e os jogos indígenas, é isso? Os jogos indígenas. E identidade e cultura também, tem uma disciplina, identidade e cultura. Então, isso já meio caminho andado, né? Agora, quanto ao material didático, a gente utiliza, quando vem, o mesmo material didático que a escola indígena utiliza. Agora, a gente, assim, por isso que a gente fala muito da questão da formação do professor. Por toda a formação, ele sabe que quando chega o material, mesmo que seja material de fora, ele sabe utilizar ao próprio favor, né? E essa formação, ela é muito importante nessa etapa de escolha do material didático e a utilização desse material em sala de aula. Eu trabalho também com língua portuguesa com eixos 4, 5, que é equivalente a 6, 7 e 8ª série. E a escolha dos textos, ela é relevante, ela tem que ter esse pensamento crítico, né? Que seja um texto de didático, mas um texto que vocês acredita que vai servir para uma escola indígena. E é por isso que a briga desse currículo, a gente quer fazer esse currículo, né? Ela não é tão fácil. Assim, eu quis colocar assim, por eixo esse ano, por eixos. 4 unidades, aí cada unidade tinha um tema macro, e dentro desse tema macro todas as etapas trabalhariam de acordo com a complexidade da turma, entendeu? Então, assim, nós colocamos ali no desde orientação sexual e... Aí eu lembro, só olhando direitinho. E eu sei que o nosso terceiro tema era até que vivemos, que é a terceira unidade, que justamente cai bem no tempo da caminhada ao grupo. Então, dentro desse tema, os professores pegam qualquer material didático que eles acreditam que cabe nesse tema, para aquela turma de trabalho. Aí vai desde a educação infantil ao ensino médio. Essa proposta é recente, esse ano agora a gente começou, a gente está ainda refazendo, rascunhando, para poder, se dar certo, melhorar o que vem. Já temos alguns retornos de professores lá do Colégio Acuí, e para ver se a gente refaz a proposta curricular, do nosso jeito, né, como a gente acredita. E além de tudo isso, nós temos que contemplar o currículo da escola, uma escola diferenciada, politizada para isso e tal, e ainda contemplar os currículos historicamente científicos, para dar conta desse aluno depois poder fazer o concurso, participar do Enem, né, fora da comunidade também. Então é complicado, você não pode só utilizar o conteúdo para a sua cultura própria, porque você tem que lidar com esse aluno fora dali, né? Nós estamos em contato direto com a sociedade local, então assim, nós temos que preparar também nossos alunos para isso, para que eles estejam na comunidade, como indígena, se reafirmando e ao mesmo tempo disputando uma vaga com outra pessoa que foi formada em escola não indígena. Interculturalidade, né? O princípio. E da interculturalidade que eu trouxe no meu trabalho também, que é bem isso. Embora esse conhecimento eurocêntrico, se a gente tiver cuidado, ele se sobrepõe ao outro, né? Que a gente não quer que isso aconteça, lógico. Mas o material didático, ele não tem então um material próprio. Aí nós temos agora os saberes, né, que está produzindo material, né, para que depois seja utilizado de novo na escola. Os saberes é tipo um programa, o PENAI, que sabe que é para a escola indígena. Então, tem a formação de professores, acontecem oficinas, produzem material e retornam para a comunidade. É um projeto excelente, né, que está sempre coordenando. Isso. Aquele mesmo. Mas se for de acordo, não, só a gente que faz a escolha do conteúdo da sala. Por isso que aí é uma outra polêmica que trouxe a minha pesquisa, porque a figura do coordenador pedagógico não existe. Também tem isso.
isso. A escola indígena não tem coordenador pedagógico. Aí é o vice-diretor que faz a função de vice-diretor administrativo e pedagógico. E a gente não dá conta, né? Lógico que somos seres humanos. E aí, a coordenação pedagógica foi uma falha que a pesquisa apontou que precisa para que a escola continue para crescer. Imagina aí, cada professor fazendo o que bem que é a cabeça, pega o material e faz, porque não tem coordenação pedagógica, né? Para direcionar esse trabalho. E o Estado tem mais de 10 anos que não contrata coordenador pedagógico das escolas estaduais. Aí, como nós somos do Estado, nós também entramos como escola, né? Diferenciada cá, mas para eles já não é, então não tem também coordenador. Então, esse material didático, ele é de importância muito grande, assim, o conteúdo que se é trabalhado nas escolas, ele precisa mesmo ser revisto, mas isso passa pela formação do professor, como eu já disse. É muito importante para o professor. E quanto à figura do ancião, você quer falar? Você sei lá, o que está falando é bem... Bem, é muito importante, assim, sabe? No caso da Capona, que é a creche, eu tenho, assim, a minha mãe, ela desde quando fundou a creche em 2009, ela está sempre presente. E, os parentes confiam muito nela. Então, às vezes, se ela não está na escola e chega com os meninos, a primeira pergunta, cadê a dona Neste aí? E até os meninos, eles falam, cadê minha avó? Minha avó veio hoje, né? E ela conversa muito com eles, né? Ela toma conta também, conta as coisas para ele. E também da própria comunidade de Olivença e também nas comunidades, assim, as crianças, elas têm, não só as crianças, os jovens também, têm muito contato com a família, né? E sempre tem o ancião, aquele que dá os conselhos, que mostra que caminho seguir, né? A comunidade da Serra, lá em cima, Serra do Padeiro, e foi lá para saberes, né? E passamos uns 2 dias. E assim, o que eu observei também é o valor que tem o ancião na comunidade. Lá tem um senhor assim que todo mundo, assim, o que ele fala, né, é aquilo que tem que ser, porque ele tem o conhecimento. E a nossa educação, ela é lá a gente fala que a nossa educação é passada de pai para filho, né? Então, até os meninos maiores, eles aprendem a cuidar dos menores. E é assim que a gente vai fazendo com que o respeito ao ancião permaneça. Se tiver um evento e tiver um ancião e ele quiser falar, então ele pode deixar ele falar. Se o Alício quando perde, aí só fala um bocado. Às vezes a gente faz, não vai terminar, mas só que é importante ouvir. Né? Dona Nivalda, é importante ouvir. Então são pessoas que elas têm o conhecimento, meu pai também. Assim, às vezes ele senta na porta e começa a falar, e quando uma pessoa fala uma questão do dia, ele faz, não foi assim não foi assim não. Caboclo, eu sei muito bem a forma do caboclo Marcelino. Foi assim. Aí você fala, mas a estrada era de não sei o quê. Não foi assim não. Foi assim. E assim a gente vai aprendendo a nossa história. Foi assim que hoje nós podemos falar, né? O tanto de histórias que nós temos no nosso povo. Os saberes indígenas mesmo. Hoje está contando um pouco da própria história, né? As lendas da nossa comunidade. Né? Que colocou o nome do livro, Os 2 Cantos da Aldeia, que é entre a Serra do Padeiro e Olivença, que é os 2 cantos da aldeia. Então, vai ser histórias que os professores foram fazer pesquisa com os anciãos para poder estar botando no livro, que vai ser utilizado nas nossas escolas. Né? E esse material, ele vai ser para a escola indígena e pode ser utilizado na escola não indígena, né? Por causa da lei aí também. Porque não adianta você ir para a escola, eu falo de escola do branco, né? Para a escola do branco, falar de algo que a gente não conhece. Né? Porque às vezes fala, tá na lei, pega o professor que não tem experiência nenhuma, que não sabe nem o que é Tupinambá. E aí esse professor vai lá passar, porque tem que cumprir a lei, e vai falar sobre nós. Aí eu cheguei em Itacaré, e tinha uma professora de história,
Aí ela falando, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, falar dos índios, não sei o quê. Aí eu perguntei, você vai falar de que índio, de que aldeia? Ela, menina, eu estou pensando, mas acho que eu vou falar dos Pataxó. Aí eu falei, mas tu sabe que ali em Olivença tem uma aldeia próxima de Itacaré, que você pode até levar seus alunos, e aí vai ter uma aula dentro da própria aldeia. E lá tem índio, menina? Falei, tem. Aí ela pediu material, eu passo material para ela. E assim, eu tenho certeza que aqueles meninos hoje, ele tem outro olhar e ele entender mais o que é índio, o que é ser índio, o que é uma comunidade indígena, do que se ela fosse pegar aqueles livros. Esses livros que chegam na nossa escola, até os alunos, quando chegam na parte de história, às vezes eles dão risada. Porque tem lá um cocá dizendo que é tupinambá, e o cocá é pataxó. Aí tem lá a pintura, que fala, essa pintura aqui é do povo não sei o quê. Ele, não, gente, essa pintura é do Pataxó Mamãe. Aí, sabe por quê? Porque os alunos e o povo, no nosso caso, conhece. Então não adianta pôr uma coisa nos livros que é, tipo assim, mascarar algo que nem próprio, que eles não sabem, eles não conhecem. Porque o povo, ele tem conhecimentos diferentes. Cada etnia tem a sua forma de vida. E dentro da própria etnia, nos Tupinambá, nós Tupinambá, se a gente for observar, a gente já tem essa diferença entre a gente, porque eu vivo na parte da praia, outro vive na parte da serra. Já tem diferença. Um vive para pesca, outro vive para caça. Né? Então, assim, e essa presença é constante na aldeia. Né? E sobre a nossa educação, como a Célia fala, né, os problemas que a gente tem com o Estado, eu falo assim, que a gente tem na lei autonomia, o índio pode assim. É dever do Estado deixar o índio fazer assim, mas o Estado não dá abertura para o índio ter autonomia. Porque se hoje a gente está falando que tem no currículo língua tupi e jogos indígenas, foi tudo fruto de luta. Porque muitas vezes, quando ia fechar a caderneta da escola, era um problema. Porque os meninos praticam jogos indígenas, mas lá tinha que constar como educação física. Os meninos falam tupi, mas tinha que constar como espanhol. Porque não tinha o direito de ter um currículo voltado para a educação escolar indígena. A gente tem muita lei, foi discutido isso na conferência. Muita lei para o índio, mas quando vai para a ação, nem sempre nós somos atendidos. A realidade da nossa escola, é o que ela disse, não está 100%, mas foi devido a muita luta. Muita gente hoje não está mais na escola porque não teve a chance de ter uma formação, de entrar na universidade. E hoje o Estado exige isso da gente. Exige você. Qual a tua formação? Se você não tiver, tu está fora. Aí faz uma prova do... Você tem que, por exemplo, fez uma questão que todo mundo lá ficou falando sobre fermentação. A gente pegou aqui, a fermentação que a gente conhece é a da giroba. E vamos botar lá como é que faz a giroba. Mas a gente foi desclassificado. Né? Então, assim, ainda existe, né, assim, muita coisa que impede que a nossa comunidade ela seja realmente, tenha a mesma autonomia. Mas, assim, é um povo, viu, guerreiro. É um povo que não desiste fácil, não. Por quê? Não adianta. Pode botar quantas barreiras quiserem por aí. Nós vamos derrubar todas. Vamos deixar aqui. Porque sabemos quem somos, o que queremos, e nós não somos índios como somos vistos na mídia, os índios de fantasia, os índios que roubam terra, não. Se a gente está lá, é porque lá estão os nossos ancestrais, estão os nossos troncos. Ontem a mulher falou para mim, por que não pega esses índios, o governo, faz logo Minha Casa Minha Vida, e bota todo mundo lá, junta tudo, ou senão pega o Estado, enfia todo mundo no Estado só, deixa esses índios juntos. Aí eu falei para ela, nós não estamos aqui para ocupar o que é dos outros.
Eu não vou sair daqui para ir para algo que seja construído fora da minha aldeia, porque meu tronco é aqui. E a gente quer essa terra que é nossa, não quer nada dos outros. Se eu for para lá, eu estou errada. Mas aqui dentro eu estou certa, eu sei que meu povo está certo. E a luta vai continuar. Vai ter demarcação? Vai Jesus, com fé que o povo vai ter sim. Né? A nossa educação vai mudar? Vai ter a nossa cara como gostaríamos que fosse? Vai. Porque nós temos fé e vamos fazer isso. Todo dia quando está na rua, que o povo fala que a gente está bagunçando o trânsito. Está bagunçando o trânsito, esse bando de preguiçoso. Preguiçosos são eles que estão na vida dos outros, porque enquanto a gente está ali, está lutando por direito nosso. Está querendo que lá dentro aconteça a educação de verdade, que a terra seja demarcada de verdade. Porque, e outra coisa, a educação nossa mudou muito. Hoje nós não somos índio calado. Índio que, como ela falou, que não tinha conhecimento, nem do que era uma máquina fotográfica, ficou com medo de cortar o pé dele. Hoje não, meu filho. Hoje a gente tem celular, tem notebook sim, mas a gente está dentro da aldeia. E a gente vai lutar por lá, porque lá é nosso lugar. E pode vir o que vier, estaremos sempre afirmando. Nunca vai dizer que não. Somos sim, somos Tupinambá de Olivença, somos donos daquelas terras. Não fomos nós que tomamos nada de ninguém. Foi o povo que chegou e tomou o nosso. A gente só está ocupando o que é nosso. Então, é assim que eu termino a falar da gente. Né? Lá na nossa comunidade a gente tem um ritual, né? Quando a gente faz o Floranci de abertura e no final a gente sempre agradece. No nosso caso, quando a gente estava fazendo eventos, o Floranci é algo assim, sagrado. E ele não fez o Floranci hoje, e até sentiu falta. Quando falou assim, hoje vai ser mais uma conversa sobre a questão indígena. Eu falei, eita, e ele nem começou com o Floranci. Mas é o costume da comunidade do Floranci. Então, assim, não vamos fazer o Floranci, mas vamos terminar agradecendo por vocês ficarem sentadinhos aí, prestando atenção na nossa história. Isso foi muito bom. Então, parente, eu agradeço de coração. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. Parente, eu agradeço de coração. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. Amém. Cada etnia tem um nome do seu ritual. Por exemplo, tem povos que é toré. Pra gente é o Floranci, é o circo que dança com o maracá. Tá, joia. Então eu tenho uma proposta, é bem prática assim, né? Elas disseram, e ele também, que o compromisso aqui é levar para a comunidade o que foi discutido, né? Eles têm que prestar conta para a comunidade sobre o que vieram fazer aqui. Então, eu proponho que vocês digam à comunidade que vocês vieram para a UESP para ser palestrantes. E que a equipe da monitoria também se incumba de pegar os dados para que nós possamos confeccionar os certificados da palestra que foi conferida para nós hoje aqui dentro do Seminário Novas Institucionais. Essa é a primeira coisa, não tem que ter louvação, é a coisa minimamente justa que a gente pode fazer pelo conhecimento. Uma outra ideia que vem à minha cabeça assim a professora Flávia Mello, né, tinha falado da importância da gente construir articulações no sentido de desenvolver projetos em parceria e alargar, né, as vivências que já se tem nesse sentido. Então, já que é um seminário de ciências sociais, eu acredito que a gente possa estabelecer uma data também que não é das ciências sociais, mas já está com o pé na pedagogia, o pé nas ciências sociais, pessoas de outros cursos,
se as escolas nos permitirem, a comunidade permitir, que a gente marque uma visita e que vá visitar presencialmente o espaço, né? Estabelecer, quem sabe, um dia de convivência, um dia de conversa com essas lideranças, em roda de diálogos, da maneira que vocês propuserem, né? Para a partir daí pensar em outras possibilidades de conexão, né? Não sei se também alguém tem mais alguma ideia prática agora. Outra coisa, eu peço a equipe que está responsável pela filmagem e pelas fotografias, da gente pensar também uma edição que seja em editar, né, o que está sendo filmado, para entregar à comunidade, para que a comunidade tenha o vídeo e uma parte das fotografias também, porque as outras vão ficar para acesso público, então depois a gente partilha o link em que essas fotos vão estar e que os vídeos também de todas as falas vão estar presentes, mas que isso seja editado e fica também como um retorno para a comunidade, para a escola, de vocês palestrando aqui dentro do Seminário Anual de Ciências Sociais, que ocorre dentro de uma ocupação, no contexto dos 25 anos de UESC e com a presença de vocês aqui. E outra, eu me responsabilizo também, as ideias da minha cabeça é uma usina, vocês vão perceber que as coisas vão, conforme vem chegando, eu vou falando. Importante que o professor Gessen também receba o fruto desse dia, porque ele não pode estar aqui por uma questão de saúde, né? Então, acredito que ele também vai ficar muito contente de saber que essa roda aconteceu e que tem parentes aqui do sul da Bahia, falando da história, falando da vivência, falando da cultura, falando das práticas e que são nativos, que são aqui da terra, né? Então, fica essas propostas aí, a monitoria me ajuda a linkar, né? Para que a gente, de fato, possa cumprir aquilo que está falando, está filmando, né? Então, e não é só para estar filmando, a filmagem no sentido de nos fazer lembrar também das nossas proposições, né? Na hora do almoço, nós estávamos no bosque ali conversando e aí surgiu a ideia de a gente fazer um grupo de estudo, a ideia da colega que saiu. Né? E nós vamos fazer esse grupo de estudo de professores indígenas, das 2 escolas. Então, também fruto do dia de hoje, as discussões comentaram isso, né? E a gente vai fazer esse grupo de estudo de professores, reunindo as 2 escolas. Então, eu queria agradecer aos palestrantes a todos os professores, porque a gente está tendo a disciplina de Sociologia e Educação, e a gente lendo a RDB e tudo mais sobre educação, né, escolar indígena, é uma coisa, né, e você vê professores que atuam diretamente em sala de aula e que lidam com as dificuldades que o Estado também impõe, que ao mesmo tempo tem a lei, né, tem todos tudo assegurado por lei para que essa educação seja realmente diferenciada de acordo com a especificidade desses grupos, dessas comunidades e dessa cultura, e que na prática vocês mostraram aqui que tem a lei, mas eles cobram de vocês ou eles impõem que vocês ajam de acordo com a educação que a gente tem tradicional, né?